Bom, então o que a gente vai fazer? Eu vou começar a analisar agora os trabalhos, tá? Pra gente já ir adiantando, conversando um pouquinho aí também sobre como é que é o começo da tatuagem, como é que as primeiras tatu, algumas dificuldades que a gente passa, vocês vão se identificar com algumas coisas assim, então acho que vai ser bem bacana. E tá aí, ó. Vamos começar já com o primeiro treino. Alcebiades, Tobias, fiz uma semana passada e saiu quase toda, mas bora pra cima. Ó, e aí já fica aquela dica, tá? Saiu quase toda porque não atingiu a segunda camada da pele. Então vai, tatua um pouquinho mais fundo, deixa a agulha entrar um pouquinho mais na pele para ficar esse pigmento na camada correta, tá bom? Esse aqui, galera, bom, primeiro para quem acompanha aí o canal, essa aqui foi a primeira máquina que eu comprei, tá? Primeira máquina que eu comprei de tatuagem. Falar alguns pontos assim, tá? Primeiro essa máquina, aqui ó, aqui a gente já consegue identificar um porémzinho. Vocês estão vendo que o parafuso de contato, ele não tá bem na pontinha da mola, tá? Que isso acontece? Que isso faz, né, com a máquina? Ela não trabalha com o curso todo que ela deveria trabalhar. Então, por conta dessa mola aqui, cara, agora que eu vi essa foto aqui, já me liguei nisso. Essa mola aqui, então, esse parafuso de contato não estando na pontinha da mola, o que acontece? Se ele está na pontinha da mola, ele tem uma batida mais rápida. Quando a gente traz ele para trás, ele não fica na pontinha da mola, ele fica uma batida mais aberta. E isso vai fazer com que a máquina fique mais lenta e com menos força para pigmentar. Então não é o correto aqui, tá? O correto aqui seria esse parafuso de contato que está batendo aqui, ele bater nessa pontinha aqui da mola, tá? Outra coisa dessa máquina aqui, cara, ela era uma máquina muito mal construída. Eu já tinha desmontado ela depois que eu mexi um tempo nela. E aí o que acontece? Isso aqui era uma peça de metal, tá? De ferro mesmo. Essa parte de baixo era uma outra peça solta, cara. Ela ficava solta, ela não estava soldada na parte de cima. E aqui em cima ficava uma outra peça para dar a altura da máquina. Eu queria ter mais algumas fotinhos dessa máquina aqui, porque ela realmente era muito ruim, tá? E é uma máquina que eu comprei feito à mão. Era para ser uma máquina boa e tal, mas, enfim, eu não conhecia nada de máquina. Eu olhei, eu achei que isso era o normal de máquina e beleza. Segundo ponto aqui, tá? Essa biqueira aqui, cara, ela é muito pequenininha. E a biqueira muito pequena é muito ruim, tá? Para mim, pelo menos no caso, porque como eu não consigo segurar direitinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Uma biqueira legal, tá? É legal ter essa pegada aqui, ó, tá? Essa pegada aqui, que a gente fica com a mão mais leve. Quando a mão fica muito apertadinha, tipo a caneta, a gente acaba fazendo muita força, tá? E por fazer muita força, a gente acaba ficando sem tanta firmeza no traço, porque tá fazendo muita força na mão para segurar. Isso no meu caso, tá? Tá fazendo muita força na mão para segurar e acaba traduzindo essa tensão que a gente tem na mão pro nosso traço. E outro ponto aqui é o seguinte, ó, a máquina aqui ela estava desligada, tá? E por ela estar desligada, ela não estava no curso máximo dela, certo? E olha o tanto de agulha que já tem para fora aqui. Cara, isso aqui não devia nem estar trazendo tinta, devia estar um horror isso aqui de tatuar, tá? Mas vamos lá para o treino então. Bom, falado da máquina e os erros da máquina aqui, tá? O elástico eu acho que estava ok, até parece estar bem alinhado aqui no meio da biqueira. Eu acho que isso aqui estava correto, tá? Mas vamos lá para o treino em si, então. Eu não lembro se eu usei duas agulhas, eu acho que eu usei duas agulhas diferentes, tá? Mas treinando no EVA, cara, é muito difícil de manter tudo direitinho. Isso aqui eu não fiz nenhum decalque, tá? Eu só saí riscando por cima, vendo o que acontecia e, enfim. Fiz alguns testes aqui, algumas experiências. Isso aqui é EVA, eu lembro bem direitinho que é EVA, tá? Bom, para primeiro teste, primeira experiência com a máquina, assim, acho que até foi bacana. Eu tentei alguma pintura aqui, alguma coisa, mas eu acho que aqui o maior problema realmente foi o material. E eu tava me adaptando, ó, dá para ver alguns tremidinhos ali, ó, né? Vários tremidos, na verdade, aqui, passando duas vezes. Bem aquelas experiências que a gente tem do início, tá? Não completando o traço direitinho aqui, ó, que eu sempre falo para vocês, tá? Não completando o traço direitinho. A geometria da folha, ela tá totalmente fora, assim, tipo, cara, cada uma tá de um jeito. Mas isso tudo bem, cara, isso era o primeiro contato com a máquina, então eu não considero isso nenhum tipo de problema, tá? Isso provavelmente vocês vão passar por algumas experiências assim também, mas enfim, eu já estava tentando pontilhismo, sombra, coisa assim, eu acho que eu tinha que ter focado mais no traço, mas tudo bem. Esse aí eu acho que já é o meu terceiro ou quarto treino, mas é um treino que, cara, já, lógico, já tá bem legal, bem bacana, mas assim, sombras muito duras, né? Aqui a gente tem um traço bem bom, bem consistente, assim, bem firmezinho, mas não tinha muito padrão, por exemplo, aqui, ó, dessas alças aqui, né, que tem em volta.
Essa sombra aqui, eu acho que ela deveria ter ido mais para baixo aqui também, talvez alguma coisa do tipo, porque como a luz estava vindo de cima, né? É um pouquinho complicado aqui, porque eu também não estava respeitando muito nenhum tipo de luz, assim, então, sei lá. A luz, ela deveria estar vindo meio que daqui assim, porque ela está iluminando aqui e daqui para baixo ela está sombreando, né? Mas vocês podem ver que a sombra ela é bem bruta mesmo, bem ruim, assim, bem avulsa, né? Mas era uma experiência, né? Experiência que eu fui fazendo durante toda coisa. Eu acho que aqui deveria trabalhar com tons de sombra, então não só uma sombra dura, preta, mas deixar uma sombra um pouquinho mais suave, já ajudaria bastante, tá? Não gostei real, assim, de verdade, dessa textura da âncora em si. Eu até entendo essa parte aqui, ela ser com uma textura meio tipo de madeira, alguma coisa do tipo. Mas aqui ficou parecendo que ela é uma âncora de madeira sem ser de madeira, sabe? Esses veios aqui vindo meio sem sentido, assim, acho que não ficou legal. Também acho que, enfim, mas aí é mais uma parte de desenho, né? Mas olha só, vou falar uma coisa para vocês. Lembra quando eu falo sobre repetição de movimentos? Aqui a gente tem uma repetição gigante, ó. E, cara, eu sou muito chato e muito perfeccionista. Então, mesmo no início, nos primeiros treinos, nas primeiras experiências com a tatuagem, eu já tinha esse negócio de, cara, ir fazendo com cuidado cada um. E mesmo assim ficou bem ruim. Vocês podem ver que tem uma diferença que nem aqui, ó, tá bem fininho, bem feio. Algumas partes eu não terminei aqui. Eu vou pedir desculpa pela qualidade da foto, claro, obviamente, porque é uma foto bem antiga também, o celular era bem diferente, então o que eu consegui foi isso, tá? Mas o treino em si, ele tá um treino legal. Quando a gente olha de longe, assim, a gente vê que, tipo, opa, tem uma tatuagem aí, tem alguma coisa, tá legal, né? Então, dá para enganar bastante, mas eu já faria diferente hoje. Por ser um estilo que daria para ficar meio old school, meio navy, né? Naval, assim, e tal. Eu acho que poderia fazer um traço bem gordo, bem grosso aqui, um boldzão aqui por fora. Ia ficar lindo, ia dar uma corrigida bonita nessa tatuagem aqui, tá? Galera, essa foi minha primeira tatuagem. Primeira tatuagem em pele humana foi essa aqui, tá? Meu amigo encheu o saco para eu tatuar ele. E eu tatuei. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui eu lembro direitinho. Foi usada uma 5RL em toda ela, tá? Primeiro erro, Primeiro erro, tatuar em pele humana sem ter experiência com o material, tá? Eu precisava ter mais experiência com o meu material. Mas vamos lá. Esse preenchimento aqui não era uma coisa legal de fazer logo no início, tá? Mas olha só. Olha os traços aqui, ó, como eles saem muito tremidos, porque, logicamente, primeira vez eu tava bem nervoso, né? Até esses tracinhos pequenininhos, que eles são super fáceis de fazer, saíram bem tremidinhos, assim, sabe? No contexto geral, acho que para a primeira tatuagem, beleza, passa de boa, né? Mas alguns padrões que eu não percebia, por exemplo, aqui, ó. Esse círculo, tudo bem que é um cogumelo que ele não tá todo geométrico, todo direitinho, né? Mas esse círculo, ele não tinha que estar mais grosso aqui, afinar e depois engrossar, ele tinha que estar mais homogêneo, né? Também eu acho que esses chifres aqui, eles podiam estar de uma forma um pouquinho diferente, mas vamos falar mais em relação à pigmentação, né? Aqui são muitos tracinhos que nem ficaram ao longo do tempo, até tinha que ver como é que tá essa tatuagem cicatrizada para mandar para vocês. Mas fora a questão da arte, eu acho que até foi uma tatuagem tranquila, assim, tipo, considerando que eu tava muito nervoso, eu não tava afim de tatuar, eu queria treinar mais, mas, por exemplo, essa partezinha aqui, né, que a gente tem essa maçã do rosto, né, passei o traço 2 vezes, aqui uma vez só, aqui eu engrossei também bastante, acho que tem alguns errinhos, principalmente de desenho em si, tá? Mas eu acho que foi um trabalho bem bacana. Esse trabalho aqui, para vocês terem uma ideia de como faltava informação, tá? Esse trabalho, para passar o decalque, eu não sabia como fazer o decalque. Então, eu fiz ele com caneta Bic. Eu passei o transfer e encostei com a caneta Bic. Cara, ficou praticamente nada na pele, praticamente nada. E foi muito surreal que eu fiz a tatuagem com isso, assim, dessa forma. Foi horrível de fazer, horrível. Mas, enfim, no fim deu certo, tá? E nesse mesmo dia, o que aconteceu? Ó, aqui já dá para ver, ó, um traço estourado, traço falhado. Aqui a gente vai ter um traço estourado. Aqui vai estar bem estourado. Aqui eu acho que ele só vai falhar e ficar grosso mesmo. O que aconteceu nesse dia? Tinha um amigo do meu irmão em casa junto e ele falou assim: porra, ficou irado, não sei o quê, papapá, tua primeira tatu mandou muito bem. Tá, primeiro que é o seguinte, né? As roupas jogadas, o ambiente todo horrível, né? Mas enfim. Aí ele falou assim, cara, eu quero que tu me tatue também, não sei o que. Eu, cara, tá maluco, tá maluco? Não, vamos lá, vamos lá.
Vamos. Beleza. Aqui eu vou ter que dar o zoom porque... Olha o que eu tatuei, cara. E aí já tá o maior erro, tá? Primeiro grande erro. Tatuagem no pulso, como primeira tatuagem, é foda. Tatuagem de letra, na primeira tatuagem assim, é foda. Agora é isso aí, cara. Letra romana no pulso, logo no começo da tatuagem, horrível. Então vamos lá. Um X não tá igual ao outro. Todos eles estão ruins, tá? A pigmentação ruim. Esse M, olha esse M, que horror, cara. A perna lá em cima volta para baixo. Esse C aqui totalmente sem padrão. O outro... Bom, enfim, vocês estão vendo que a tatuagem ela tá toda despadronizada. Muito traço estourado. Então isso aqui provavelmente hoje tá uma bagunça assim, tá? Muita coisa deve ter saído, muita coisa deve ter ficado bem feia, assim. Então, cara, muitos erros, muitos problemas. É o tipo de coisa que não dá para fazer quando a gente está no início da tatuagem, e principalmente quando a gente não tem os recursos corretos, como, por exemplo, o decalque da forma correta. Pensa que eu usei o decalque com a caneta Bic aqui nesse mesmo dia. O decalque da forma correta tem que estar. As letras, elas têm que estar perfeitamente alinhadas. Iluminação tem que estar boa. A experiência tem que estar em dia, então, enfim, tá? E vamos lá, dessa tatuagem eu fui para qual? Para um outro cara que me encheu o saco, um outro amigo que me encheu o saco para eu tatuar ele. E essa eu disse para ele, cara, eu não consigo fazer essa tatuagem. E ele disse, não, mas faz, não dá nada, tu pode errar em mim, tá tranquilo, papapá. Eu disse, cara, eu não consigo fazer essa tatuagem. E ele encheu o saco e eu fui lá e fiz. E a tatuagem é essa aqui. Aí você pode dizer, tá, Nicolas, mas não ficou horrível. Ficou. Vou contar para vocês por que ficou, tá? Vamos começar o traço por baixo. Cara, linhas geométricas. Isso aqui eu já fiz o decalque da forma mais correta, vamos dizer assim, tá? Mas linhas geométricas, olha aqui, ó. Tracinho reto, beleza, esse tracinho ficou legal, tá? Olha isso aqui, a proporção dessa área para essa área aqui, tá? Para esse traço, ele vem encolhendo, certo? Em relação ao de cima. Agora, olha esse aqui, ele ficou um traço gordo, ó. Ele vem engordando em relação a esse aqui. Bom, primeiro erro geométrico aí já. Pigmentação. Pigmentação muito grossa aqui, não ficou homogênea, não tem consistência no traço. Diferente desse aqui, que tem uma consistência merda, tá? É um traço que ficou todo ruim, todo ele ruim, tá? De novo, ó, a gente não tem uma geometria do início ao fim, ela tá colada errada, tá? Colada errada, certo? Então isso é uma coisa que ficou pro resto da vida na pele da pessoa. Colada errada. Pronto, foi isso, tá? Eu colei ela errada. Então vamos lá, nessa parte pequenininha geométrica, que é a parte mais fácil, tá? Ó, cagada aqui também. Sabe o que dá pra gente fazer um dia? Eu refazer essa tatuagem para vocês aqui no canal. Eu acho que seria uma coisa bem legal de refazer para mostrar para vocês, tá? Isso aqui não é um desenho meu, obviamente, é um desenho da internet que ele pegou. Eu peguei o desenho, literalmente passei por cima o desenho todo, tá? Então, todos os erros que estão aqui, eles são totalmente responsabilidade minha e não do desenho. Bom, o nariz aqui, ó, já ficou caído para um lado e no outro retinho, tá? Então, assim, a gente vai vendo erros de geometria aqui, ó, um atrás do outro. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem esses pelos, que seriam pelos aqui, né? Nesse outro lado aqui, o decalque foi falhando e, cara, um pelo acabou lá na metade do que seriam os bigodes aqui, no caso, né? Do que seriam a representação dos bigodes, tá? Então, já ficou feio aqui, já ficou ruim. Outra coisa, esses bigodes aqui, ó, ele começa 1, 2 e para já onde viria para essa lateral aqui do rosto do lobo, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3 e o quarto que vem lá para o rosto do lobo. Aqui a gente tem um quarto bigode solto. Ah, mas Nicolas, qual o problema disso? O problema disso é que isso é uma tatuagem geométrica. Se ela é geométrica, ela precisa ter os lados iguais, ela precisa ter os lados espelhados, tá? E o que não acontece aqui. Então vamos lá, ó. Traço fugiu do decalque, Esse traço aqui em cima eu refiz ele umas 5, 6 vezes, provavelmente, tá? Para ficar desse jeito. Eu lembro que alguns traços não estavam pegando, eu estava traçando muito rápido, eu estava, enfim, traçando de uma forma que não era correta, tá?
A pigmentação sólida, eu acho que, por incrível que pareça, foi a melhor coisa dessa tatuagem, porque no fim ela ficou direitinha, tá? Olha aqui a geometria, ó. O tamanho desses dois para esses dois aqui, tá? Sim, esse era maior do que esse aqui, né? Esse retângulo aqui. Mas olha só o traço por dentro, cara. Muito torto, muito zoado. Olha esse losango aqui, cara. Esse losango aqui é foda, cara. Porque é super simples de fazer isso aqui. É super simples de fazer isso, tá? Mas como eu tava nervoso, tava sem apoio das mãos, sem experiência, o losango ficou horrível. Essa partezinha que vem em volta do losango ficou pior ainda. E a continuação toda dessa parte geométrica ficou um horror. Então, tudo isso aqui ficou muito ruim, tá? Lógico, a pessoa disse que eu podia errar e eu fiz exatamente isso. Eu errei. Mas aí a gente tem, ó, traços retos. Cara, triângulo é muito difícil de conseguir acertar. Aí ficou essa merda aqui. As orelhas, enfim, eu não vou passar mais tanto tempo falando mal desse trabalho, mas vocês podem ver que ele tá um trabalho bem ruim. Ah, mas de longe dá para aceitar? Beleza, de longe dá para aceitar. Mas ele ficou um trabalho muito ruim, tá? Então, é o tipo de trabalho que eu não pegaria hoje de novo, começando na tatuagem.